Boa tarde, bem-vindo aí a mais um vídeo, uma micro resenha do livro A Cultura no Mundo Líquido Moderno de Zygmunt Bauman. Hoje nós vamos trabalhar aí o capítulo número 2, capítulo fantástico. O autor realmente se supera aí nas suas colocações. O título é Sobre Moda, Identidade Líquida e Utopia nos Dias Atuais, algumas tendências culturais no século XXI. Então eu vou ler a resenha e quando for a fala do autor e não a minha escrita, eu vou falar, abre aspas, diz o autor, correto? Então vamos aí. A moda, em primeiro momento, pode parecer apenas um artifício de mercado criado para fazer circular bens de consumo e gerar ganhos aos grandes capitalistas globais. No entanto, a realidade é um tanto mais complexa. A moda é uma resposta comercial para um dilema que aflige a humanidade desde os primórdios do que chamamos de sociedade. Indivíduo versus coletividade. Sim, o homem é um ser social, mas também é um ser que busca por singularidade, busca por identidade. Ele quer ser todos, se identificar com todos, ser parte de um todo, mas ao mesmo tempo não quer ser um Zé Ninguém, não quer se perder na multidão como um anônimo. Ele quer ser ele, mas quer ser todos. Quer ser eu, mas quer ser nós. Essa contradição intrinsecamente humana é a grande brecha emotiva, conceitual e psicológica que é a porta de entrada do que chamamos moda. Abre aspas, diz o autor. Os desejos e aspirações contraditórios de que se fala aqui são o anseio de um sentido de pertencimento a um grupo ou aglomeração e o desejo de se distinguir das massas, de possuir um senso de individualidade e originalidade. O sonho de pertencimento e o sonho de independência, a necessidade de apoio social e a demanda de autonomia, o desejo de ser como todos os outros e a busca por singularidade. Se olharmos por outra perspectiva, o medo de ser diferente e o medo de perder a individualidade ou da solidão e da falta de isolamento. Então o autor diz aqui que nós temos esse medo intrinsecamente, ou seja, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, dentro do nosso ser. Há um desejo de se identificar com a coletividade, fazer parte de um todo, mas ao mesmo tempo há um desejo contraditório de se separar dessa massa e afirmar sua singularidade. E esse desejo contraditório funciona como um pêndulo, ora tendendo para um lado, ora tendendo para outro lado. Esse conflito faz parte da natureza humana em todos os âmbitos. Talvez o âmbito que esse conflito esteja ainda mais incrustado e em evidência cabal seja o casamento. O indivíduo tem o desejo de ser uma só carne com a pessoa amada. Quer se fundir a ela, ser uma só coisa. No entanto, quando essa fusão começa a se completar, acende-se no mesmo indivíduo que desejou a vontade de ser ele mesmo ou ser eu mesmo. Então, na medida em que o casamento prossegue e os dois passam a ser uma só carne, um dos dois pisa no freio e quer a sua própria identidade. Esse é um aspecto comum dos casamentos. Às vezes as pessoas passam por esse processo e não percebem. Ah, mas eu queria tanto ser um com ele. E quando começa esse peraí, eu preciso da minha vida, eu preciso da minha identidade. Eu estou me perdendo no casamento. Mas você não casou para ser um só com ele? Então a fusão com a pessoa amada dá segurança, mas também gera a sensação de privação de liberdade. Abre aspas, diz o autor. Como ocorre nos casamentos, na maioria deles, segurança e liberdade não existem separadamente. Mas não é fácil estabelecer sua convivência.
Segurança sem liberdade é igual a um cativeiro. Liberdade sem segurança insinua uma incerteza crônica e carrega em si a ameaça de um colapso nervoso. Esse conflito é exatamente o mesmo tipo de conflito que ocorre quando buscamos compreender a questão da moda no seu âmbito mais profundo. Para o autor, abre aspas, afirma o autor, a moda é uma forma de vida particular que procura garantir o acordo entre uma tendência no sentido de igualdade social e outra no sentido de isolamento individual, guiada pelo impulso de ser diferente, de escapar da multidão e da rotina competitiva. A busca em massa da última moda, do próprio momento, logo faz com que as atuais marcas de distinção se tornem comuns, vulgares e triviais. É evidente que as pessoas projetam na moda as questões conflituosas internas. Ser diferente, mas isolado do todo, ou ser integrado e perder a individualidade. São duas questões que se colocam. Eu manter minha individualidade, mas perder o contato com o todo, ou se diluir no todo e perder minha individualidade. E a moda, por ser transitória, dá justamente a dose equivalente de cada uma dessas sensações. Se o indivíduo está com uma roupa da moda, no momento em que ela ainda é uma tendência, ele se torna diferente da multidão. Sentimento positivo, do ponto de vista dele. Mas, e todavia, quando essa moda se estabelece e ele vai perdendo essa vanguarda e se torna parte da grande multidão, gerando novamente o sentimento de perda de identidade, sentimento negativo do ponto de vista dele. Outras pessoas experimentam o sentido contrário. Quando não adentram na moda propriamente dita, experimentam um sentimento de isolamento, sentimento negativo do ponto de vista dele e estranhamento frente aos seus pares do tipo: estou rejeitado, não integrado, não aceito. Mas na medida em que adere à moda que todos estão usando, ele tem um sentimento de pertencimento, comunhão e coletividade, que é um sentimento positivo do ponto de vista dele. A moda não se aquieta e vive um eterno porvir, porque é justamente do conflito interno e contraditório constante do ser humano que ela se alimenta. Ela não cria a maré, mas ela surfa nela com muita habilidade. Quanto mais frágil e conflituoso é o ser humano contemporâneo, e essa tendência, que já é inata ao ser humano, é estimulada continuamente, mas ele tem a tendência a se render à dinâmica incansável da moda. A cultura plenamente abrangente de nossos dias exige que se adquira a aptidão de mudar de identidade, ou pelo menos a sua manifestação pública, com tanta frequência, rapidez e eficiência quando se muda de roupa ou de meias. Por um preço módico, ou nem tanto, o mercado de consumo vai ajudá-lo na aquisição dessas habilidades em obediência à recomendação da cultura. Essa é a fala do autor, esqueci de dizer. Paramos por aqui, continuo no próximo vídeo. Até mais. E não se esqueça, esse resumo completo está no meu site, geografiaonline.com.br. É um resumo escrito. Aqui há uma pequena parte dele, ok? E não se esqueça de dar o like ou o dislike. É importante que você participe, seja de uma maneira que você considere positiva ou da maneira que você considere negativa. Mas o importante é participar e colocar o like ou o dislike aí, ok? Até o